Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, para meditar esta palavra de Deus. Que bonito é cantar esse salmo: Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Tanto a Patrícia, que teve uma vida completa, porque cheia de sentimentos, também a Hildegard, uma vida completada ao longo de 96 anos, vividos intensamente, mas sempre com a luz da fé que pautou a sua vida. Não que tivesse tido pouco trabalho, poucas coisas para fazer, mas sempre iluminada pela fé. E hoje, exatamente, nós vemos a confissão de fé de Pedro. E porque nós, no Brasil, ao menos, temos essa tradição, e em quase todo o mundo, sermos batizados quando somos crianças, pequenininhos, no colo, e ali comparecem o pai, a mãe, os padrinhos, que vão testemunhar a fé, na qual essa criança deverá ser instruída. E nós, então, temos uma fé que podemos receber por tradição, por herança. Mas vai chegar um momento da caminhada que nós deveremos dar uma resposta pessoal. Porque não adianta aquela fé que nós recebemos e que os pais professaram. Um certo momento da vida nós vamos ter que decidir. Quero seguir Jesus Cristo, eu creio nele ou não? Vou segui-lo ou não? Vou ficar na Igreja Católica ou não? Esse é o momento de uma resposta pessoal. Então não adianta as coisas da tradição, mas é a resposta pessoal. É nesse sentido que Jesus, depois de ter feito tantos milagres e tantos discursos, e nós vemos já a partir do capítulo 11, aqui, capítulo 16 de Mateus, estamos na metade do Evangelho, ele faz essa pergunta, mas já no capítulo 11, já tinha enviado os 10 apóstolos para pregarem o reino de Deus e denunciar o reino de Deus. E lá, no capítulo 11, nós vemos então já a interrogação que vem quando João Batista, cujo martírio vamos celebrar terça-feira, João Batista manda uma comissão, 2 discípulos perguntaram para Jesus: és tu
o Messias? Ou devemos esperar outro? Temos que buscar uma resposta, temos que ter essa resposta. E aqui no capítulo, então, essa dúvida que havia no coração de João Batista, que estava na prisão, tinha também no coração de Jesus. Sou compreendido? Como é que é a missão? Como é que está? Como é que sou percebido pelas pessoas? E daí então, lá em Cesareia de Filipe, a Marítima é outra Cesareia, lá, ponto mais ao norte da Palestina que Jesus chegou, portanto, distante de Jerusalém, onde vai morrer. Ele pergunta para os discípulos, exatamente ali, nessa cidade, Cesareia de Filipe, onde Filipe tinha não um palácio, 2 palácios para governar, um lugar bucólico, nascentes do Rio Jordão. E ali Jesus pergunta, o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Então eles dão respostas buscando pessoas do Antigo Testamento, mas depois Jesus vai direto, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então dá a resposta, e que Jesus reconhece que é inspirado pela sabedoria divina, uma resposta inspirada pela sabedoria divina, recebe esse elogio. Então, essas palavras, elas têm essas palavras que então tem a resposta de Jesus, também tem a confissão de fé de Jesus sobre Pedro. Ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É claro que aqui a palavra Petra, no grego, elas não têm o significado que nós temos, parece o masculino e o feminino. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. São 2 realidades completamente diferentes. Pedro, de onde vem Pedro? Petros é uma pedra que a gente pode juntar da mão, jogar para cá e para lá. Petra, ali é uma rocha sobre a qual se pode construir uma casa, um edifício, um palácio. Você pode pegar e juntar esta rocha. Então Jesus, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. É claro que aqui vem as interpretações sobre essa construção da igreja. Qual é o fundamento? Qual é a rocha? Então, já Tertuliano, Orígenes da igreja, já nos Santos Padres, no 3º século, eles dizem que esta rocha sobre a qual se constrói é a fé, é a profissão de fé de Pedro, é aquilo que ele disse, aquilo que ele confessou. Jesus é o Cristo, é Ele o Messias, Ele é o Filho de Deus. E nessa linha vão os reformadores, Lutero e demais, e vão dizer que esta frase não se refere à pessoa de Pedro, mas à fé professada. Mas já depois, no século IV, Santo Agostinho viu ali também uma referência, não à pessoa de Pedro, esta rocha sobre a qual se constrói a igreja, não a pessoa de Pedro, mas o próprio Cristo. E o próprio Cristo, e nisso tem fundamento bíblico, porque tanto na carta de Pedro como nas cartas de Paulo, Paulo fala claramente que não se construa uma igreja sobre outra rocha, sobre outro fundamento, e usa a mesma palavra do que Cristo. Então, é claro que só sobre Cristo se pode construir, Ele é a rocha. Nessa linha vai Santo Agostinho, mas aqui não cabe bem essa interpretação de que ele é a rocha, quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu construirei. Eu disse sobre
a minha rocha sobre mim, não se adequa bem. E São Gregório Magno vai dizer depois que esta rocha é a pessoa de Pedro. Mas aqui tem uma coisa importante para nós hoje, e que deve nos tranquilizar também: é: construirei a minha igreja. É a igreja de Cristo. É a igreja que nós temos que aprender a amar e servir. Não é a igreja que eu quero, não é a igreja pessoal dos meus gostos, dos meus interesses. É a igreja de Cristo, e que tem um fundamento que é Ele, que é a fé, e que tem Pedro como representante dele aqui na terra, com poder de ligar e desligar. É a igreja de Cristo, a minha igreja, disse Jesus. E aqui devemos evitar duas tentações muito grandes nos dias de hoje. Primeiro, é a síndrome do Salvador. Mas é tão difícil, e tudo depende de mim. Parece que a salvação está nas minhas costas. Nas minhas costas. Não, tu não é o Salvador. Quem salva é Cristo. Não é tu que carrega a igreja nas costas, é Cristo. A igreja é dele, é a minha igreja. Outra tentação é de querer que a igreja seja feita segundo o meu gosto. Não, é segundo o gosto de Cristo, a fé do Evangelho. E por isso toda a igreja está a serviço dessa palavra do Evangelho. A fé da igreja que nós recebemos pela igreja, a igreja de Cristo, que devemos aprender a amar e a servir. Então, essa segurança que nos vem de estarmos na igreja fundada por Cristo, cujo fundamento é Ele mesmo. Queremos renovar a nossa fé na igreja também, que é obra de Cristo. Amar a igreja, servir a igreja de Cristo. Assim como o exemplo que nós temos de uma pessoa inocente e uma pessoa madura, viveram a sua fé em Cristo, na igreja de Cristo. Que nós possamos renovar a nossa fé e que este elogio que Jesus deu a Pedro, inspiração do Pai, e esse poder de ligar e desligar, nós aprendamos também a fazer com a igreja de Jesus, com a humanidade, para distinguir. E nesse ponto o Papa, que continua a missão de Pedro, tem de distinguir, discernir nos sinais dos tempos as coisas importantes, onde é que está o certo, onde é que está o errado, para colocar sempre a comunidade cristã, a igreja de Cristo, no caminho da justiça e da verdade, e desligar quem se afasta desse caminho da justiça e da verdade. Que bom que temos fé, que temos uma igreja que os filhos e noras, netos, genros da Hildegard viram um testemunho tão grande dessa mulher que amava a Deus, que cantava, que alegrava o coração com as coisas de Deus. Que nós possamos também, nesse amor à igreja, ter essa alegria que ela viveu intensamente, assim como a Patrícia, que na sua inocência amava a Deus e Nossa Senhora, porque aprendeu no seu afeto a reconhecer o Pai do céu. Vamos ficar de pé e renovar a nossa fé como igreja de Cristo, rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder